do Tigre continua sendo um lugar onde a modernidade se encontra com os mistérios antigos. Quais são as verdadeiras raízes desse lugar enigmático e quais conhecimentos ele pode esconder? Cada passo por seus trilhos estreitos faz refletir sobre os fios invisíveis que ligam o passado e o presente. Entre os majestosos picos e os vales sinuosos, encontra-se o Parque Nacional Florestal de Zhangjiajie, onde a natureza criou seus próprios mistérios, que desafiam a explicação. Colunas maciças de arenito, que se erguem até uma altura de até 800 metros, parecem emergir diretamente da terra, causando admiração e medo ao mesmo tempo. Essas formações naturais, cobertas por florestas densas e nevoeiros, preenchem o espaço com um sussurro enigmático da antiguidade. Mas como se formaram essas estátuas únicas? Alguns cientistas sugerem que elas se formaram há milhões de anos devido à erosão, mas essa versão não explica por que exatamente aqui, nesse canto do mundo, a natureza criou um cenário tão fascinante. As lendas dos moradores locais contam que essas montanhas guardam segredos antigos relacionados a espíritos misteriosos e civilizações esquecidas. Ao estudar esse parque, os cientistas utilizam tecnologias modernas, como escaneamento a laser e datação por carbono, para entender melhor os processos geológicos que ocorreram aqui. No entanto, mesmo com a ajuda da ciência, muitos fatos permanecem inexplicáveis. Como esses grandes pedregulhos puderam se combinar perfeitamente, criando pontes e arcos naturais? O Parque de Zhangjiajie também inspirou os criadores do filme Avatar, adicionando mais uma camada de mistério a esse lugar. Quais segredos essas gigantes de pedra guardam e o que elas podem revelar sobre os antigos habitantes dessas terras? Por quanto tempo ainda esses enigmas antigos permanecerão ocultos e quais descobertas nos aguardam? A Antártida continua sendo um dos últimos brancos na carta do nosso planeta, cheio de mistérios e enigmas que podem mudar nossa compreensão da história. No oeste do Canadá, na província de Alberta, encontra-se um dos cantos mais misteriosos e pitorescos do nosso planeta, o Parque Nacional de Banff. Este parque, fundado em 1883, é conhecido por suas montanhas majestosas, lagos de água cristalina e florestas densas de coníferas, que guardam muitos mistérios. Como é possível que, em um lugar tão rigoroso e belo, a natureza tenha criado paisagens tão extraordinárias? Os mistérios de Banff não se limitam aos seus cenários pitorescos. No interior do parque, há formações rochosas antigas, cujas idades ultrapassam os 300 milhões de anos. Esses grandes blocos de pedra, como guardiões do tempo, contam sobre os processos geológicos que moldaram essa terra. Mas como foram criados? Quais forças agiram para formar essas formas tão incomuns? Estudos revelaram que a área de Banff também abriga muitos vestígios de civilizações antigas, que deixaram enigmáticas pictogramas nas rochas. Esses desenhos feitos por povos indígenas revelam apenas uma pequena parte de sua cultura e visão de mundo. Alguns pesquisadores acreditam que eles podem estar relacionados a rituais antigos, mas o que exatamente eles simbolizam?
Como se sentiam aqueles que, pela primeira vez, pisaram essa fronteira entre a terra e o céu? O Trolltunga, com seus majestosos cenários e lendas, continua a atrair a atenção dos pesquisadores. Mas quais são os verdadeiros segredos ocultos por trás de suas grandiosas formas? Os fiordes da Noruega, com suas profundezas misteriosas e montanhas majestosas, são verdadeiras obras-primas da natureza. Cada fiordo, como um guardião de antigos segredos, guarda em si muitas lendas e mitos transmitidos de geração em geração. Como esses formidáveis fenômenos poderiam ter surgido? No oeste da Noruega, onde as montanhas se encontram com o mar, estão localizados os mais conhecidos fiordes, como o Geiranger e o Nærøy, ambos inscritos na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Seus declives íngremes cobertos de verde cercam a água cristalina que reflete o céu. Mas o que realmente aconteceu aqui há milhões de anos? Cientistas acreditam que os fiordes se formaram como resultado de poderosos processos glaciais, mas os mecanismos exatos de sua formação ainda deixam muitas perguntas sem resposta. Como uma força da natureza tão poderosa poderia criar tais complexos relevo? Glaciares que se moviam a uma velocidade de até vários metros por dia esculpiram vales, deixando não apenas a beleza, mas também muitos mistérios. Pesquisadores também encontram nestes locais vestígios de antigas civilizações que outrora habitavam essas terras. Ao longo das margens dos fiordes, arqueólogos encontram restos de assentamentos que datam de milhares de anos. As propriedades místicas dessas montanhas permanecem inexplicadas e, possivelmente, com o tempo, descobriremos novas páginas de sua história. De acordo com as lendas, essas montanhas guardam muitos segredos, esperando para serem descobertos. As pesquisas continuam e, possivelmente, em um futuro próximo, saberemos mais sobre Huangshan e seus habitantes enigmáticos. Considerando a proximidade com as montanhas, o distrito de Wulingyuan, na província de Hunan, China, atrai pesquisadores e viajantes com sua atmosfera misteriosa. As grandes rochas, que se erguem até uma altura de até 800 metros, parecem petrificadas no tempo, criando a impressão de uma catedral natural, onde cada pedra guarda seu próprio segredo. Essas formidáveis formações, cortadas por profundos cânions e cobertas por densas florestas, não apenas impressionam a imaginação, mas também levantam muitas perguntas. Como essas formas estranhas se formaram e como a natureza conseguiu criar tamanha harmonia? De acordo com os estudos, essa região pode se vangloriar de mais de 30.000 picos e cânions, muitos dos quais ainda não foram explorados. Entre eles, há espécies raras de flora e fauna que apenas aumentam o mistério desse lugar. Lendas sobre espíritos e criaturas míticas que habitam essas florestas são passadas de geração em geração, destacando a conexão entre o homem e a natureza. Mas essa não é a única enigmática característica de Wulingyuan. Arqueólogos descobriram vestígios de civilizações antigas que deixaram por trás artefatos misteriosos. Ferramentas de pedra e cerâmica encontradas nessa região indicam que as pessoas habitavam ali há milhares de anos. Mas o que aconteceu com essas antigas populações? Como elas puderam desaparecer, deixando apenas evidências silenciosas? Os moradores locais
falam sobre sons estranhos que vêm do fundo da floresta e sobre fogos fantasmagóricos que aparecem no horizonte à noite. Mas esses descobrimentos apenas levantam a cortina de mistérios, deixando muitas perguntas sem resposta. Entre os moradores locais, circulam lendas sobre cidades submersas e navios afundados que ainda atraem buscadores de aventuras. Essas histórias apenas aumentam a atmosfera de mistério que envolve o Errai. Quantos segredos esse lago guarda, permanecendo uma eterna enigmática para futuras gerações. Imergimos no fascinante mundo das formações de Danxia, localizadas no sudoeste da China. Essas paisagens únicas, com suas camadas vibrantes de vermelho, amarelo e laranja, parecem cortadas de um mundo fantástico, inexplicável. Massivas rochas, como antigas sentinelas, guardam segredos em seus recessos. As formações de Danxia se formaram há milhões de anos como resultado de complexos processos geológicos. A erosão e a ação do tempo criaram essas estruturas intrigantes que fascinam tanto turistas quanto cientistas. Mas como essas formações misteriosas se tornaram o que são hoje? Alguns pesquisadores sugerem que essas rochas podem esconder não apenas artefatos naturais, mas também culturais de antigas civilizações. Métodos científicos, como o datamento por radiocarbono e a análise de minerais, ajudam a esclarecer sua origem. No entanto, apesar de todos os esforços, muitos aspectos permanecem inexplicados. Qual era o significado dessas formações para os povos antigos e quais segredos eles poderiam esconder de nós? Passando dos paisagens para os mitos, vale notar que os moradores locais acreditam que há espíritos que habitam essas formações rochosas. Eles contam histórias sobre como esses espíritos protegem seus filhos e ajudam aqueles que se perderam. Mas essa não é a única pergunta que envolve Danxia. Também existem teorias de que esses lugares poderiam ter sido centros de rituais antigos. Alguns sugerem que as formações poderiam ter sido usadas para observações astronômicas. Nos declives do Matterhorn foram encontrados pedras incomuns que formam padrões misteriosos que ainda geram muitas perguntas. Como elas poderiam ter surgido em um lugar tão remoto e o que elas podem revelar sobre os antigos habitantes dessas terras? Um lugar incrível, conhecido como Montanha Arco-Íris ou Vinicunca, está localizado no Peru e atrai a atenção por seus cores vibrantes, quase fantásticas. Essas tonalidades naturais, que variam de vermelhos profundos a verdes suaves, criam uma visão que é impossível de esquecer. Mas como a natureza criou esses padrões incríveis na superfície das montanhas? De acordo com pesquisas geológicas, as cores vibrantes da Vinicunca são resultado de processos complexos de erosão e mineralização. Muitas camadas de rochas contendo minerais como óxido de ferro e cobre deram à Terra essas cores inimagináveis. Mas como isso aconteceu em um clima tão remoto e rigoroso? Alguns pesquisadores sugerem que, ao longo de milhares de anos, quando o clima era mais úmido, essa região poderia ter sido habitada e usada por civilizações antigas.
Talvez eles tenham sido testemunhas dessas mudanças e deixaram suas marcas nas encostas das montanhas. Mas o que eles procuravam nesse lugar misterioso? Por outro lado, lendas dos moradores locais contam sobre rituais sagrados realizados nas encostas da montanha Arco-Íris. Talvez esse lugar tenha servido não apenas para adoração, mas também para reuniões secretas, onde eram sussurrados antigos oráculos. Como esses povos conseguiram sobreviver em condições tão rigorosas? Os fiordes da Noruega não são apenas formações naturais, mas também depósitos de história que continuam a causar admiração e perguntas. Cada novo pesquisador que pisa nessa terra se depara com o desconhecido, e os mistérios, impregnados pela brisa marinha, aguardam sua revelação. O majestoso Grand Canyon, que se estende por mais de 400 quilômetros, é um verdadeiro milagre da natureza, envolto em mistérios. Suas imponentes rochas, esculpidas ao longo dos séculos, guardam em si enigmas não resolvidos das antigas civilizações que outrora habitavam essas terras. Como poderia uma formação tão vasta surgir apenas pela erosão? De acordo com algumas teorias, esse cânion foi lar de tribos como os Hopi e os Navajo, que deixaram suas marcas em forma de desenhos rupestres e locais sagrados. No entanto, apesar de sua rica história, muitos aspectos da vida desses povos continuam sendo um mistério. O que eram os rituais sagrados que eles realizavam à beira do abismo? Além das descobertas arqueológicas, o Grand Canyon atrai a atenção dos cientistas por sua geologia única. Camadas únicas de rocha, formadas há milhões de anos, contam sobre mudanças climáticas e processos tectônicos, mas como exatamente elas se formaram ainda é objeto de debates entre geólogos. Existe a opinião de que nas profundezas do cânion podem estar escondidos artefatos que possam revelar sua antiga história. Mas e se essas descobertas permanecerem para sempre perdidas, protegidas por forças misteriosas da natureza? No entanto, os mistérios do Grand Canyon não se limitam à sua geologia. Existem lendas sobre antigos seres que poderiam ter habitado esses lugares e histórias sobre tesouros perdidos, aguardando seus procuradores. Como sociedades tão avançadas puderam desaparecer sem deixar vestígios? As montanhas de Mesa continuam a atrair viajantes, deixando um rastro de mistérios e incertezas que, quem sabe, um dia serão desvendados. Em sua cúpula, encontramos não apenas turistas, mas também pesquisadores ansiosos por desvendar seus segredos. O Matterhorn é uma das montanhas mais reconhecidas do mundo. Seu contorno, semelhante a uma espada afiada, perfura o céu azul da Suíça. Com uma altitude de 4.088 metros, ela atrai alpinistas e viajantes, mas sua cumbre não é fácil de ser conquistada. Como se a própria natureza resolvesse proteger seus segredos, ela está cercada por uma densa névoa, tornando-a ainda mais misteriosa. As lendas sobre o Matterhorn remontam a tempos antigos, quando os moradores locais consideravam a montanha sagrada. Em suas histórias, fala-se sobre espíritos que guardam a cumbre e sobre como as altas montanhas eram a morada dos deuses.
Os moradores locais evitavam ascensões a essa montanha, acreditando que ela guardava algo além de pedra e gelo. No entanto, em 1857, um grupo de alpinistas alcançou sua cumbre pela primeira vez. Esse evento foi histórico, mas não sem tragédias. Vários pesquisadores perderam a vida ao tentar conquistar essa montanha perigosa. Como uma montanha que parece tão majestosa, mas ao mesmo tempo assustadora, poderia se tornar o cenário de eventos tão dramáticos. Existem outras teorias sobre o Matterhorn. Alguns pesquisadores sugerem que ele pode esconder antigos artefatos ou até mesmo templos abandonados, sobre os quais ninguém suspeita. O escaneamento da área com tecnologias como o LIDAR pode abrir novos horizontes para a pesquisa, mas isso não é a única zagadica associada ao Matterhorn. Os moradores locais afirmam que, às vezes, ouvem sons estranhos, como sussurros do passado distante, vindo dos declives montanhosos. Esses fenômenos permanecem sem explicação, apenas aumentando o mistério dessa montanha esplêndida. Pesquisas realizadas por cientistas revelaram que na Rua existem vestígios de observatórios antigos, mas suas funções permanecem obscuras. Como esses edifícios, possivelmente relacionados a fenômenos celestes, puderam ser esquecidos ao longo dos séculos? No horizonte do Japão, a montanha Fuji se ergue majestosamente, envolta em névoa de lendas e mitos. Com seus contornos simétricos, essa montanha sagrada inspirou poetas e artistas ao longo dos séculos, mas sua verdadeira natureza permanece um mistério. Com 3.837 metros de altura, a Fuji é não apenas o vulcão mais alto do Japão, mas também um objeto de veneração para muitos. Ao mergulharmos em sua história, descobrimos que as primeiras menções à Fuji datam do 6º século de nossa era. No entanto, apesar de sua longa história, os cientistas ainda não conseguem entender como essa montanha se tornou o símbolo do espírito do povo japonês. A mitologia da Fuji se entrelaça com sua história e muitos estudos indicam que sua forma foi uma fonte de inspiração para artistas e poetas antigos. Alguns acreditam que a montanha era a morada dos deuses, enquanto outros sugerem que ela está ligada a espíritos poderosos dos antepassados. Mas o que realmente esconde sua majestosa cumbre? Existem teorias de que a Fuji foi o local de rituais antigos e até mesmo observações astronômicas, mas os conhecimentos exatos sobre essas práticas foram perdidos. Pesquisas realizadas com tecnologias modernas, como radar de terra e imagens de satélite, permitiram descobrir estruturas ocultas, possivelmente relacionadas a cultos antigos. Deixando os lagos que refletem o céu, vamos para os fenômenos misteriosos que ocorrem nesse lugar único. Por exemplo, nuvens estranhas que se formam nas montanhas causam espanto tanto nos moradores quanto nos turistas. Alguns acreditam que elas são prenúncios de tempestades, enquanto outros as associam a forças sobrenaturais. Exactly on this background, we can draw attention to the volcano Ijen, located on the Indonesian island of Java. This volcano, known for its bright blue flames that glow at night in the darkness, attracts the attention of researchers and travelers from all over the world. How are these mysterious fires formed?
Large sulfur craters from which smoke rises contain many secrets. When sulfur ignites, it emits an unusual blue light, creating a captivating spectacle. But how could the volcano become such a source of mystical phenomena? Local legends say that the spirits of ancestors dwell in these flames, guarding the sacred lands. Some scientists suggest that this is simply a physical phenomenon related to chemical reactions between sulfur and methane. But despite all the explanations, many continue to believe in supernatural forces that may be hidden in these fiery manifestations. Not far from the crater, there are harsh, living conditions that create a terrifyingly beautiful atmosphere where streams of sulfur fill the air with ominous smells. O ecossistema único do parque, repleto de plantas e animais raros, continua a gerar perguntas sem respostas. O mistério desse lugar permanece sem solução, e é possível que em suas profundezas se escondam segredos ainda mais antigos, aguardando serem descobertos. Huangshan, ou Montanhas Amarelas, na China, não são apenas um cenário pitoresco, mas também um lugar misterioso, repleto de mitos e lendas. Essas montanhas majestosas, coroadas por formações rochosas peculiares e pinheiros que crescem em penhascos verticais, atraem não apenas turistas, mas também pesquisadores que buscam desvendar seus segredos. Cada pedra aqui parece guardar o sussurro de eras antigas, e as nuvens que envolvem as cumeadas criam uma atmosfera de mistério e magia. Arqueólogos e historiadores estudam vestígios de civilizações antigas que possivelmente deixaram aqui seus símbolos enigmáticos. Como tantos conhecimentos e habilidades puderam desaparecer, deixando apenas pistas de sua existência? Os moradores locais contam histórias sobre espíritos das montanhas, que, segundo eles, habitam esses lugares, protegendo-os de estranhos. Alguns acreditam que as montanhas eram sagradas, um local onde antigos sábios buscavam iluminação. Mas o que realmente está escondido por trás dessas lendas? Existem teorias de que Huangshan serviu como moradia para monges daoístas que buscavam solidão e conexão com a natureza. Outros sugerem que esse lugar se tornou um santuário para a adoração de deuses, cujos nomes se perderam no tempo. Descobertas intrigantes como alamedas rochosas enigmáticas e santuários antigos apenas aumentam o interesse por esse lugar. A cada passo pelas encostas de Huangshan, sente-se que aqui havia algo maior do que apenas a natureza. Como os antigos mestres criaram esses maravilhosos feitos, utilizando métodos incomuns em seu trabalho? Ao redor de Osorno paira uma aura de mistério, gerando muitas perguntas. Quais eram as verdadeiras causas das antigas erupções e quais conhecimentos foram perdidos com o desaparecimento dessas civilizações? Cada novo achado apenas reforça que o mistério desse majestoso vulcão ainda não foi desvendado. O vulcão Paricutín, localizado no estado mexicano de Michoacán, ganhou notoriedade mundial devido ao seu misterioso aparecimento em 1943. Durante 9 anos, esse vulcão, que surgiu de um campo de milho, fascinou os moradores locais, lançando jatos de fogo e expelindo cinzas por quilômetros ao redor. Como tal fenômeno poderia ter ocorrido em um local onde aparentemente não havia sinais de atividade vulcânica?
De acordo com pesquisas geológicas, Paricutin é o resultado de uma combinação extraordinária de processos tectônicos e condições únicas do local. Métodos científicos, como o datamento por carbono 14, confirmaram que sua atividade começou de repente e rapidamente. Mas o que exatamente desencadeou esse vulcão? Alguns pesquisadores sugerem que bolsões de gases subterrâneos poderiam ter se acumulado ao longo de milênios antes de, finalmente, explodirem na superfície. No entanto, apesar de várias hipóteses, muitos aspectos de sua formação permanecem desconhecidos. De acordo com lendas locais, os moradores da vila de San Juan Paricutin el Grande, que foi engolida pelo vulcão, experimentaram estranhos presságios antes de seu aparecimento. Incrivelmente, mas ainda hoje, apesar de todos os estudos, muitos aspectos da história da Vinicunca permanecem não resolvidos. Portanto, quais eram os verdadeiros objetivos dos antigos habitantes dessas montanhas elevadas? Por que a montanha Arco-Íris se tornou uma parte tão importante de sua cultura? Não há respostas definitivas. E os mistérios da Vinicunca continuam sem solução. O Troll Tunga, ou Língua do Troll, paira sobre o lago Laundalsvatnet, como um guardião misterioso que protege seu segredo. Esta impressionante formação rochosa, que se estende por 30 metros sobre um profundo abismo, atrai não apenas turistas, mas também pesquisadores que tentam desvendar sua origem. Como a natureza poderia criar uma estrutura tão grandiosa que parece esculpida pelas mãos de antigos mestres? As lendas locais contam sobre trolls que, segundo a tradição, habitam essas montanhas. Alguns pesquisadores sugerem que o Troll Tunga poderia ter sido um lugar sagrado para povos antigos, onde eram realizados rituais dedicados aos espíritos da natureza. Cerca de 10.000 anos atrás, geleiras moldaram essa formação, mas o que exatamente inspirou os antigos a criar mitos em torno dela? Existem diversas teorias sobre como o Troll Tunga se tornou uma parte tão importante do patrimônio cultural da Noruega. Alguns acreditam que a formação servia como um ponto de referência para navegadores, enquanto outros pensam que ela estava ligada a rituais antigos. No entanto, apesar dos esforços dos pesquisadores, muitos aspectos dessa enigmática história permanecem obscuros. Ao se aventurar em uma trilha até o Troll Tunga, os viajantes não apenas apreciam vistas deslumbrantes, mas também se tornam parte dessa história misteriosa preservada nas pedras. O Calbuco continua a atrair pesquisadores e turistas, deixando-os com a sensação de que muitos de seus segredos ainda esperam ser descobertos. Ao seu redor paira uma atmosfera de mistério e cada novo olhar sobre esse vulcão abre infinitas possibilidades para o estudo. A incrível vala de Jiuzhaigou, localizada no coração da China, parece ter saído das páginas de antigas lendas. Seus paisagens deslumbrantes, repletas de lagos coloridos e cachoeiras, causam admiração e espanto. Aqui, entre florestas verdes e montanhas majestosas, estão escondidas mistérios que a humanidade ainda não conseguiu desvendar. Muitos lagos nesse santuário possuem cores incríveis, desde um azul profundo até um verde vibrante, tornando-os verdadeiramente misteriosos.
Essas águas, como se guardassem histórias antigas e segredos, aguardam o momento certo. Como esses maravilhosos fenômenos da natureza puderam se formar? Cientistas explicam isso como resultado de uma combinação única de minerais e características climáticas locais, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. Lendas dos moradores locais falam sobre espíritos que habitam esses lugares. Alguns acreditam que era um território sagrado para antigas tribos, onde eram realizados rituais e sacrifícios. Como esses eventos tão importantes poderiam ocorrer em um lugar tão deslumbrante, mas ao mesmo tempo tão isolado? Cada novo achado, seja um artefato ou uma lenda, aumenta ainda mais o mistério do local. Mas não é apenas essa a mistério que Jiuzhaigou guarda. Recentes pesquisas utilizando tecnologias de escaneamento a laser descobriram estruturas ocultas que causam grande interesse. O que são essas construções deixadas por civilizações esquecidas? Seria apenas uma coincidência ou forças antigas teriam predestinado sua ocorrência? As pesquisas mostram que Paricutin não é apenas um vulcão, mas um símbolo da força da natureza, que continua a atrair a atenção de cientistas e viajantes. Com seu aparecimento repentino e sua atividade eruptiva, ele nos deixa com perguntas sobre quais outros mistérios nossa planeta esconde sob camadas de terra e cinzas. O Calbuco, um vulcão majestoso no Chile, não só atrai atenção por seus impressionantes erupções, mas também guarda muitos mistérios envoltos em uma névoa de segredo histórico. Seu último e poderoso erupção em 2015 foi um evento catastrófico que lembrou à humanidade o quanto a natureza pode ser imprevisível e assustadora. A altura do vulcão ultrapassa os 2.800 metros e seu cone, cercado por florestas verdes e lagos cristalinos, parece quase mágico. No entanto, essa beleza externa esconde fenômenos inexplicáveis. Muitos pesquisadores notam que nas proximidades do Calbuco existem formas de vida incomuns que, segundo alguns, podem ser resultado da atividade vulcânica sobre a ecossistema. Não é apenas essa a pergunta. O vulcão tem uma longa história, sobre a qual se sabe pouco. Como os povos antigos que habitavam essas terras puderam conviver com seu poder? Existem lendas antigas relacionadas ao Calbuco que poderiam lançar luz sobre seu misterioso origem. O uso de tecnologias modernas, como escaneamento a laser e análise de amostras, ajuda os cientistas a entender melhor a dinâmica da atividade vulcânica. No entanto, muitas perguntas permanecem sem resposta. Quais segredos esse gigante poderoso guarda em seu interior? Como ele moldou o paisagismo ao seu redor e quais eventos misteriosos poderiam ter ocorrido aqui no passado? Cada trilha, cada visão dessas majestosas montanhas desperta a sensação de que há algo muito mais profundo e misterioso por trás do visível. Mistérios da natureza e da história se entrelaçam aqui, deixando um rastro de insatisfação que continua a atrair os buscadores de aventuras. As montanhas de Mesa que se elevam sobre o Cabo da Boa Esperança não são apenas um fenômeno natural, mas também um mistério envolto em muitas lendas. Sua superfície plana, como se cortada por uma enorme faca, levanta questões
sobre como a natureza criou uma paisagem tão enigmática. Os moradores locais acreditam que essas pedras são habitadas por um espírito que guarda segredos antigos. Os segredos da Montanha de Mesa não se limitam à sua forma, mas também ao ecossistema que ela sustenta. Plantas e animais únicos que habitam seus declives são objeto de estudo para cientistas, que buscam entender como eles conseguiram sobreviver em condições tão específicas. Mas como esses raros espécimes puderam sobreviver exatamente aqui, nesse lugar estranho e misterioso? De acordo com pesquisas, as montanhas foram formadas há cerca de 30 milhões de anos. Mas como eram então? Mitos e lendas dos povos indígenas dizem que a montanha era um local sagrado, onde eram realizados rituais e sacrifícios. Talvez isso explique por que hoje encontramos lá não apenas artefatos naturais, mas também culturais, que permanecem como um mistério para os arqueólogos. Alguns cientistas sugerem que a Montanha de Mesa pode estar relacionada a civilizações há muito desaparecidas, que deixaram apenas indícios de sua existência. No entanto, apesar de todos os estudos, muitas perguntas permanecem sem resposta. Entre os artefatos encontrados nesta área, podem ser encontrados estátuas e objetos peculiares que levantam muitas questões. O que eles poderiam significar para os habitantes do antigo Fayão Rung? Por que esses objetos, como se fossem códigos do passado, permaneceram sem explicação? Erhai é um lago misterioso localizado na parte sudoeste da China. Suas águas cristalinas e paisagens pitorescas atraem muitos turistas. Mas qual é sua verdadeira história? Ao redor do lago paira uma aura de antiguidade, como se ele guardasse segredos que ninguém suspeita. Estudos indicam que nas margens do Erhai existiam civilizações que deixaram após si artefatos enigmáticos. Por exemplo, na década de 1930, arqueólogos descobriram ruínas de antigos assentamentos que datam de mais de 30 mil anos. Mas como sociedades tão avançadas puderam desaparecer, deixando apenas enigmas? Algumas teorias ligam a desaparecimento a mudanças climáticas ou catástrofes naturais, mas outras sugerem que os habitantes puderam se esconder de ameaças externas. Quais eram essas ameaças e por que elas levaram as pessoas a abandonarem suas casas? Talvez nesse lago não estejam apenas memórias do passado, mas também respostas para perguntas que nem ousamos fazer. No fundo do lago, como se acredita, podem estar artefatos submersos e construções antigas, esperando para serem descobertas. Alguns pesquisadores afirmam que com tecnologias modernas, como escaneamento radar, é possível obter uma ideia do que está escondido sob a superfície d'água. O Irazu não é apenas um objeto geológico, mas um testemunho vivo de muitas histórias que ainda aguardam ser reveladas. Pesquisadores continuam a procurar respostas, mas cada passo neste vulcão lembra que os mistérios do passado podem ser mais complexos e multifacetados do que podemos imaginar. A deslumbrante beleza do vulcão Osorno, no Chile, cercado por florestas verdes e lagos profundos, esconde muitos mistérios que continuam a intrigar cientistas e pesquisadores. Este majestoso vulcão, com 2.623 metros de altura, não apenas impressiona pela sua simetria,
mas também guarda histórias enigmáticas sobre seus erupções, que, como se presume, começaram há mais de 1 milhão de anos. Como este vulcão, que vive no coração dos Andes, pode ser testemunha de tantas mudanças no mundo ao seu redor? Lendas de tribos locais contam que Osorno era a morada de deuses que observavam a vida dos humanos e manifestavam sua força através de erupções de fogo. Mas o que exatamente causou esses eventos destruidores? Alguns pesquisadores sugerem que abaixo da superfície do vulcão existem grandes reservatórios de magma que podem ser ativados a qualquer momento, enquanto outros afirmam que o vulcão fazia parte de um complexo sistema que mantinha o equilíbrio da ecossistema da região. No entanto, isso não é a única pergunta que envolve Osorno. Arqueólogos descobriram vestígios de antigos assentamentos em suas encostas que indicam que as pessoas viveram ali por milhares de anos, apesar da constante ameaça de erupções. Como eles conseguiram sobreviver em tais condições perigosas e o que sabiam sobre o vulcão permanece incerto. Talvez elas guardem respostas que possam mudar nossa compreensão da história dessa região. Gilles Rigaud não é apenas um lugar bonito, é um vivo testemunho de muitos mistérios que aguardam serem revelados. Pesquisadores continuam a estudar essa área única e, quem sabe, um dia descobriremos quais outros segredos essa misteriosa vala guarda. Phayam Rung, localizado no norte da Tailândia, é um dos lugares mais misteriosos do país. Este local, envolto em lendas, atrai a atenção de pesquisadores e turistas com suas ruínas antigas e artefatos peculiares. Como poderia surgir um assentamento tão significativo em um platô montanhoso, cercado por lagos pitorescos e florestas densas? Entre as construções antigas, destacam-se as enigmáticas estruturas de pedra, que, segundo os cientistas, poderiam ter servido tanto como templos quanto como observatórios astronômicos. Dentro dessas paredes podem ser encontrados vestígios de rituais complexos que possivelmente eram realizados para venerar deuses ou observar o céu estrelado. Mas quais eram os verdadeiros objetivos dos antigos construtores dessas impressionantes construções? Alguns pesquisadores sugerem que Phayam Rung poderia ter sido um importante nó comercial, ligando diferentes culturas e civilizações. Outros acreditam que este lugar era o centro de práticas mágicas e conhecimentos antigos. Então, por que não restaram evidências mais claras sobre a vida desse sociedade única? Imergindo na atmosfera desse lugar misterioso, sente-se como o silêncio e a tranquilidade escondem muitos mistérios não resolvidos. Lendas de tesouros perdidos e tradições antigas continuam a atrair buscadores de aventuras, deixando-os completamente confusos. Nas profundezas escuras dessa cratera, onde nem a luz do sol penetra, permanecem enigmas sem solução. Quais eram os verdadeiros objetivos daqueles que deixaram suas marcas no fundo dessa cratera? Talvez a resposta a essa pergunta, assim como muitas outras, permaneça para sempre nas sombras. Os vastos gelos da Antártida escondem muitos mistérios que ainda hoje causam espanto e admiração. Este continente, coberto por uma camada de gelo de vários quilômetros, é não apenas lar para ecossistemas únicos,
mas também um tesouro de enigmas antigos que aguardam para serem descobertos. Quais foram as verdadeiras causas do florescimento de civilizações na Terra, das quais sabemos apenas por indícios indiretos? Alguns pesquisadores sugerem que nas profundezas da Antártida podem estar os restos de cidades esquecidas, submersas sob a camada de gelo. Mapas antigos, como o mapa de Piri Reis, mostram contornos de terras que parecem familiares, mas sobre os quais não temos uma compreensão clara. Como uma civilização antiga poderia criar mapas tão precisos, considerando que na época as tecnologias estavam distantes das modernas? Entre as hipóteses científicas, também existe a ideia de que sob a crosta de gelo se encontram grandes formações geológicas que podem revelar mudanças climáticas ocorridas há milhões de anos. Pesquisas com lidar mostram que sob a camada de gelo podem haver formas de relevo semelhantes a sinais de construção. Mas o que exatamente está escondido sob essa capa de gelo permanece um mistério. Nos últimos anos, cientistas começaram a usar novas tecnologias para estudar a Antártida. Mas o que eles encontrarão nestes locais inacessíveis? Talvez a resposta a este enigma esteja nas lendas antigas dos povos locais, que ao longo dos séculos transmitiram histórias sobre terras misteriosas além do mundo conhecido. De onde vieram aqueles que deixaram suas marcas nesta terra fértil? Pesquisas realizadas com tecnologias modernas, como análise do solo e mapeamento da região, apenas destacam a impossibilidade de respostas definitivas. O bromo continua a ser um objeto enigmático que pode conter a chave para entender os mistérios antigos, aguardando que a humanidade volte a prestar atenção nele. Irazu não é apenas um vulcão na Costa Rica, mas um mundo de mistérios e enigmas envolto em uma névoa de lendas. Sua cratera, repleta de água ácida de um verde vibrante, parece chamar os aventureiros. Mas o que este gigante ameaçador esconde sob sua majestosa aparência? As lendas locais contam que os espíritos do vulcão podem influenciar o destino das pessoas, prevendo safras ou desastres. Subir o Irazu pode ser tanto um desafio físico quanto uma jornada espiritual para o mundo das crenças antigas. Como nossos antepassados viam este lugar quando cada erupção era vista como uma manifestação da ira divina? Do ponto de vista científico, o Irazu, como vulcão ativo, continua a atrair a atenção dos pesquisadores. Tecnologias como o escaneamento a laser ajudam os cientistas a estudar suas estruturas internas e prever futuras erupções. Mas resta a pergunta: o que exatamente pode estar escondido nas entranhas deste vulcão e quais segredos ele ainda não revelou? Ao redor do Irazu, também há muitas descobertas arqueológicas que indicam que civilizações antigas o adoravam. Próximo ao cráter, foram encontrados restos de estruturas cultuais e objetos rituais, adicionando mais uma camada a mistério deste lugar. Quais eram os objetivos dos antigos construtores e o que eles tentavam transmitir para as gerações futuras? No entanto, como esses conhecimentos avançados puderam desaparecer sem deixar vestígios? Com cada novo descobrimento, nos aproximamos da solução, mas o mistério da Fuji
permanece sem resposta. E, possivelmente, em suas entranhas, estão escondidas as respostas para perguntas que incomodam a humanidade há muitos séculos. Os mistérios do Ninho do Tigre, localizado a mais de 2.500 metros de altitude, atraem aventureiros e pesquisadores de antiguidade. Este mosteiro, construído no século XI, é não apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um símbolo de força espiritual que atravessa as nuvens como uma ponte entre os mundos. As linhas complexas de sua construção e os frescos misteriosos nas paredes guardam muitos segredos que ainda não foram revelados. Como os monges conseguiram criar uma estrutura tão grandiosa nas rochas inacessíveis, as tecnologias da antiguidade, possivelmente, permitiram-lhes usar métodos dos quais os arquitetos modernos apenas podem suspeitar. As lendas dizem que o próprio mestre budista Padmasambhava, conhecido como Guru Rinpoche, chegou aqui montado em um tigre para trazer o ensino de Buda ao Butão. Mas isso não é a única enigma relacionado ao Ninho do Tigre. Os moradores locais contam sobre rituais e práticas antigas que eram realizadas aqui, envolto em um manto de mistério. Alguns pesquisadores afirmam que o mosteiro também poderia ter sido um centro de conhecimentos e filosofias antigas que foram perdidas ao longo do tempo. Recentes pesquisas com o uso de tecnologias modernas, como o escaneamento lidar, abriram novas perspectivas para o estudo da região circundante. Os achados indicam que nas proximidades do mosteiro podem estar os restos de civilizações há muito esquecidas que deixaram sua marca nessas montanhas grandiosas. The volcano is not only a place for scientific research, but also an object of spiritual veneration for local residents. But what other natural mysteries are hidden in Indonesia besides this volcano? Or perhaps this is just the beginning of a deeper exploration of the secrets hidden in the bowels of the earth? The vast horizons surrounding Ijen preserve many unexplored mysteries, waiting for their time. O vulcão Bromo, majestoso e erguido entre as nuvens, atrai aventureiros e pesquisadores. Seu cráter misterioso, preenchido por uma névoa cinzenta, parece esconder algo além de um simples fenômeno natural. Como um poderoso guardião, ele observa as terras ao seu redor, oferecendo-nos a oportunidade de nos perguntar: o que aconteceu aqui na antiguidade? Essas terras, que fazem parte do Parque Nacional Bron-Tenger Semeru, não são apenas conhecidas por seus belos cenários, mas também por vestígios de antigas civilizações. Os moradores locais, descendentes daqueles que outrora adoravam os majestosos vulcões, contam lendas relacionadas ao Bromo. Alguns acreditam que em suas entranhas estão guardados os espíritos dos antepassados, protegendo segredos inacessíveis. Mas essa não é a única enigma associado a este lugar. Cientistas acreditam que o Bromo faz parte de um complexo vulcânico ativo, cujas erupções poderiam ter influenciado as mudanças climáticas na região. Como um vulcão que já explodiu várias vezes, ele continua a ser um enigma e imprevisível em suas manifestações. Historiadores observam que a área ao redor do Bromo foi habitada desde a antiguidade, mas os detalhes sobre a vida dessas pessoas permanecem obscuros. Qual é o mistério de seu desaparecimento? Quais foram as verdadeiras causas do desaparecimento dos glaciares? Talvez nas entranhas do Kilimanjaro,
estejam escondidos artefatos capazes de esclarecer esses mistérios, mas até agora eles permanecem inacessíveis. O Kilimanjaro não é apenas uma maravilha da natureza, mas também guardião de mistérios que a humanidade ainda não está pronta para desvendar. A montanha Hua, na China, não é apenas uma majestosa montanha, mas também um lugar envolto em muitos mistérios. Com seus íngremes penhascos e templos antigos localizados em altitudes elevadas, ela desperta admiração entre os viajantes e pesquisadores. Como os antigos mestres puderam esculpir trilhas tão complexas nas rochas, conectando templos ao céu? Aqui, entre as nuvens, estão escondidas lendas misteriosas sobre monges corajosos que, segundo a tradição, guardavam relíquias sagradas. Textos antigos mencionam conhecimentos ocultos transmitidos de mestres para discípulos nesses locais isolados. Mas o que esses sábios realmente sabiam e quais eram suas práticas secretas? Alguns pesquisadores sugerem que a montanha poderia ter sido um centro de observações astronômicas antigas, semelhante a outros locais conhecidos no mundo. No entanto, ao contrário deles, muitos artefatos relacionados a Hua ainda não foram encontrados. Como uma localização tão importante poderia ter ficado na sombra da ciência histórica? No topo da montanha Hua, há muitos templos sagrados, cada um guardando seus próprios mistérios e lendas. Por exemplo, o templo Kunlun, dedicado ao deus da guerra, atrai peregrinos que buscam compreender seu poder. Mas o que exatamente está escondido além de suas paredes e por que muitos deles permanecem fechados para os visitantes? Ao redor da montanha Hua, há uma atmosfera de antiguidade e mistério, gerando muitas perguntas. Quais eram os verdadeiros objetivos de seus construtores e guardiões? Cada passo por suas trilhas pedregosas faz refletir sobre quais outras verdades essa montanha misteriosa esconde. Mas quais eram os verdadeiros objetivos daqueles que um dia vagaram por essas terras? E qual papel essas paisagens extraterrestres desempenharam em suas vidas? A história dos Danxia continua envolta em mistério. Cada novo achado adiciona novas camadas ao já existente enredo mítico, deixando-nos com perguntas sobre quantas outras verdades ainda estão ocultas nas profundezas dessas majestosas rochas. O glaciar de Bogdanovich, escondido nas majestosas montanhas do Tian Shan, é uma verdadeira enigma para os pesquisadores. Seus blocos de gelo, fundindo-se com as montanhas inacessíveis, guardam os segredos das antigas civilizações que outrora habitavam essas terras. Como é possível que lugares tão maravilhosos permaneçam além do nosso entendimento? Próximo ao glaciar, encontram-se vestígios de misteriosos assentamentos construídos com grandes blocos de pedra, perfeitamente ajustados uns aos outros. Alguns cientistas sugerem que essas construções poderiam ter servido como centros rituais, mas seu verdadeiro propósito permanece desconhecido. Com a ajuda de tecnologias modernas, como o escaneamento a laser, os pesquisadores tentam desvendar os mistérios dessa região. No entanto, quanto mais aprendemos sobre o glaciar, mais perguntas surgem.
O que aconteceu com aqueles que outrora habitavam aqui e quais segredos ainda podem estar ocultos sob a camada de gelo? Na altitude de 8.800 metros acima do nível do mar, o Monte Everest majestoso, erguendo-se na fronteira entre Nepal e China, guarda muitos mistérios. Este misterioso cordão montanhoso, cercado por inacessíveis geleiras e nuvens, tornou-se não apenas meta de alpinistas, mas também lugar onde se cruzam os destinos de pessoas que buscam desvendar seus segredos. Como uma montanha tão inacessível poderia atrair tantos buscadores de aventuras, apesar da evidente perigo que se esconde em cada passo? Muitas histórias sobre alpinistas desaparecidos e seus enigmáticos desaparecimentos estão envoltas em uma atmosfera de mistério. Alguns outros indicam estranhos artefatos encontrados na altitude, como enigmáticas estruturas de pedra que poderiam ser restos de antigos observatórios. No entanto, esses artefatos não são os únicos que levantam questões. Fenômenos meteorológicos incomuns e raros fenômenos naturais observados no Everest fazem com que nos perguntemos: o que se esconde por trás dessas montanhas, além de restos de alpinistas e rachaduras de gelo? Alguns sugerem que esse lugar pode estar relacionado a antigos conhecimentos astronômicos que foram perdidos ao longo do tempo. Quais são as verdadeiras razões pelas quais a montanha Everest continua sendo tão misteriosa? Este lugar, cheio de mistérios e enigmas, continua a atrair a atenção, lembrando-nos de que ainda existem enigmas não resolvidos no nosso mundo, esperando para serem descobertos. Quantos outros lugares como este ainda existem, prontos para revelar seus segredos? Na altura de quase 5.900 metros, o Kilimanjaro se ergue sobre a planície africana, envolto em nuvens e envolto em mistérios. Esta majestosa montanha, com seu chapéu de neve, atrai viajantes e pesquisadores de todo o mundo. Mas o que se esconde sob sua superfície misteriosa? As lendas locais falam de espíritos antigos que guardam as terras sagradas e de eventos maravilhosos que ocorreram aqui no passado. O Kilimanjaro é composto por 3 vulcões, Kibo, Malwenzi e Shira. Cada um deles tem sua história única e enigmas que ainda não foram desvendados. Por exemplo, como uma atividade vulcânica tão poderosa poderia levar à formação de paisagens tão diversas? As encostas lisas do Kibo contrastam com as cumeadas agudas do Malwenzi, criando uma atmosfera cheia de mistérios. Alguns cientistas sugerem que as mudanças climáticas que afetaram os glaciares da montanha podem esconder segredos não desvendados sobre ecossistemas antigos que existiram aqui há muitos milhares de anos. Outros pesquisadores estudam os vestígios misteriosos deixados nas encostas, que podem indicar civilizações há muito perdidas. O que realmente ocorreu nessas alturas? Apesar de muitos estudos, muitas perguntas permanecem sem resposta. Até que ponto podemos mergulhar em seus mistérios antes que eles se tornem para sempre indecifráveis? Nas encostas dessa majestosa montanha, entre pedra fria e o sopro gelado do vento, continuam vivas histórias esperando o momento de serem contadas. Na fronteira entre Venezuela, Brasil e Guiana, ergue-se uma das formações naturais mais enigmáticas, a Montanha
Roraima. Sua superfície plana, como um mundo esquecido, está coberta por densas nuvens, enquanto suas rochas, antigas e majestosas, atraem aventureiros e cientistas de todo o mundo. Mas o que essa montanha misteriosa, conhecida como Mesa, esconde e quais segredos guardam suas pedras antigas? Todo ano, corajosos aventureiros escalam seus flancos, tentando desvendar o mistério que a natureza criou há milhões de anos. A montanha Roraima não é apenas uma anomalia geológica, é um lugar onde mitos e realidades se encontram. Tribos locais, como os Pemons, contam lendas sobre deuses que vivem na montanha, guardando segredos e tesouros que um dia pertenceram a civilizações antigas. Os ecossistemas únicos que existem apenas em seu platô causam admiração e espanto. Como a vida poderia se desenvolver em condições tão extremas? Cientistas, utilizando técnicas modernas como escaneamento a laser, descobrem formas de vegetação surpreendentes que não são encontradas em nenhum outro lugar. Podiam nossos antepassados ter deixado aqui seus enigmáticos rastros, dos quais ainda não temos conhecimento? Mas essa não é a única pergunta que Roraima levanta. Pesquisadores também encontram vestígios de minerais e fósseis estranhos, que põem em dúvida as ideias comuns sobre a história geológica da região. Como poderia haver tanta diversidade em um só lugar e o que ainda pode estar escondido sob camadas de séculos? Isso aumenta o interesse por esse misterioso distrito, lembrando a todos que ao nosso redor há muitas verdades ainda não desvendadas. Wulingyuan não é apenas um lugar pitoresco, é a chave para entender as histórias antigas da humanidade que ainda aguardam seu momento. No sul do Chile, no coração da Patagônia, encontra-se o Parque Nacional Torres del Paine, que encanta com seus majestosos cenários. Aqui, entre as imponentes montanhas, geleiras e lagos profundos, estão escondidas mistérios que, ao longo dos séculos, atraíram pesquisadores e viajantes. Como essa terra, repleta de maravilhas naturais, poderia ter sido o lar de culturas misteriosas que deixaram apenas vestígios vagos de sua existência? 3 majestosas pedras, erguendo-se acima do paisagismo circundante, tornaram-se o símbolo do parque. Mas o que sabemos sobre o tempo em que foram formadas? Geólogos acreditam que essas massivas formações surgiram há milhões de anos devido à atividade tectônica, mas qual é o verdadeiro significado desses gigantes de pedra para as antigas nações? As lendas dos moradores locais contam que essas montanhas eram sagradas e em seus declives se escondiam rituais misteriosos, cujas vozes ecoam apenas no vento. Ao seguir os trilhos do parque, é possível encontrar vestígios de civilizações antigas, como pinturas rupestres deixadas pelos povos indígenas. Essas imagens de alta qualidade, que registram momentos da vida e crenças, geram muitas perguntas. Quais segredos elas guardam? O que tentavam transmitir aos descendentes, aqueles que viveram aqui há milhares de anos? Mas essa não é a única pergunta que o Torres del Paine levanta. Nos geleiras do parque, cientistas encontram amostras antigas que podem revelar mudanças climáticas que ocorreram na região. Com a ajuda da datação por carbono 14, eles tentam entender como o mundo ao redor mudou, mas há algo que eles não dizem. Quais foram as consequências dessas mudanças para a vida das pessoas?
quais são as verdadeiras verdades guardadas nas profundezas desse grandioso cânion. Os moradores locais afirmam que em certos locais é possível ouvir o eco das vozes dos antepassados, o que adiciona um toque mítico a esse lugar já enigmático. O Grand, no coração do Belize, cercado por águas azuis do Mar do Caribe, esconde-se um fenômeno misterioso conhecido como Grande Buraco Azul. Trata-se de uma cratera subaquática circular que atinge profundidades superiores a 100 metros e tem um diâmetro de aproximadamente 100 metros, atraindo pesquisadores e turistas com suas águas enigmáticas. Como se formou essa anomalia natural e o que ela esconde em seu fundo? Cientistas sugerem que o Grande Buraco Azul se formou durante o último período glacial, quando o nível do mar era significativamente mais baixo. Na época, ele era uma caverna de karst que, com o tempo, desmoronou e se encheu de água do mar. No entanto, apesar das explicações científicas, muitas perguntas permanecem. Quais criaturas habitavam essa caverna e o que elas podiam ver nas profundezas escuras? Durante pesquisas nessas águas, cientistas encontraram muitos artefatos interessantes, restos de organismos marinhos antigos, estruturas misteriosas que lembram blocos de construção e até sinais de atividade humana. Essas descobertas geram diversas teorias, desde as científicas até as místicas, fazendo-nos refletir. O que mais pode estar escondido sob a superfície? Mas isso não é a única pergunta relacionada ao Grande Buraco Azul. Os moradores locais contam histórias de fenômenos estranhos e lendas associadas a esse local. Alguns afirmam que nessas águas habitam seres míticos que guardam segredos que não devem ser revelados.